Boa noite a todos. Hoje, terça-feira, dia 20 de junho de 2023, nós estamos recebendo o companheiro Fábio Dionise, de Ribeirão Pires, em São Paulo. O Fábio é da Casa Recanto de Luz Irmã Sheila, e ele vai conversar conosco sobre a vida e obra de Santo Agostinho. Muito obrigada, Fábio. O Xará, Fábio, irá fazer a leitura da página inicial, seguida da prece. Boa noite a todos. Boa noite, Fábio. Obrigado pela sua disponibilidade. Eu vou fazer leitura do texto 173 do livro Fonte Viva, escrito pelo Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Ante a luz da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus. João 8:32. A palavra do Mestre é clara e segura. Não seremos libertados pelos aspectos da verdade ou pelas verdades provisórias de que sejamos detentores no círculo das afirmações apaixonadas a que nos inclinemos. Muitos em política, filosofia, ciência e religião se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada a pretexto de defendê-la, quando não passam de prisioneiros do ponto de vista. Muitos aceitam a verdade e estendem-lhe as lições, advogam-lhe a causa e proclamam-lhe os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Só existe a verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constantes. Observa, desse modo, a tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. Convido a todos, um momento de paz, acalmar nossos corações, nossa mente. Divino Mestre Jesus, querida mentora Mimei, espíritos amigos aqui presentes, rogamos, Senhor, que nos envolva no ambiente de paz, amor e harmonia. Em tom de agradecimento, obrigado pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos para aprendermos, refletirmos nessa nossa caminhada evolutiva. Ilumina, Senhor, palestrante da noite, que se dispôs com todo amor, todo carinho, a trazer um pouco do seu conhecimento para nós. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Fábio, por você. Obrigado. Bom, antes de mais nada, obrigado aí pela oportunidade. Sou eu ou você quer falar mais um pouquinho? Não, pode seguir. Obrigada, pode seguir. Então, tá bom. Eu queria agradecer a oportunidade de estar compartilhando um pouco sobre Santo Agostinho, e foi uma forma muito curiosa que me levou a Santo Agostinho. Eu fui católico durante muitos anos, até 88, depois eu assumi o espiritismo. Eu me identifiquei, na verdade, com a doutrina espírita e cheguei a ser até coroinha antes, né? Mas eu conhecia muito pouco de Santo Agostinho. Lembrava dele como doutor da igreja e assim por diante, um santo famoso na igreja, mas a gente não teve muito contato biográfico ou um estudo mais aprofundado dele. Quando eu vim para Ribeirão Pires, para abrir o Recanto e Luz Irmã Sheila, eu era de São Paulo, passei 31 anos em São Paulo, na capital. O mentor espiritual, o benfeitor espiritual, o Dr. Arthur Neiva, ele estava me passando dados a respeito
de como deveria ser a casa, estatuto e coisas desse tipo, e através do médium, obviamente, através do médium, que é o Edson Barbosa de Souza, que é o médium, inclusive, que realiza as curas e as cirurgias espirituais aqui no Recanto desde a sua fundação, embora eu faça isso há 38 anos. Mas aqui no Recanto de Luzir Manchela são 12 anos agora. E ele parou de falar sobre estatuto, virou, olhou para mim e disse: faz tempo que ninguém escreve a respeito de Santo Agostinho, né? E depois voltou a escrever, passando informações a respeito do estatuto. Isso me aguçou a curiosidade. Ele não me pediu para escrever, mas ele tinha dado uma dica que fazia tempo e já tinha por duas vezes me solicitado que escrevesse livros, e o Medicina do Além, que eu acho que eu já falei aqui na última vez, e também sobre a história do Espiritismo, né, de Allan Kardec até Chico, aqui no Brasil. Eu fui começar a pesquisar, fiz uma pesquisa muito longa, na realidade foi um trabalho, para sair o primeiro volume de Santo Agostinho foram 3 anos, inclusive com uma pesquisa até na Biblioteca do Vaticano, que foi uma casualidade, eu não fui especificamente para isso, mas eu tive a oportunidade de estar na Itália e visitei a Biblioteca do Vaticano. E a obra realmente levou 3 anos para ser escrita. A primeira, na verdade, são 2 já escritas. Essa que eu vou falar, ela é fruto desse trabalho e foi adotado, inclusive, no Instituto de Estudos Filosóficos e Espíritas aqui de São Paulo. Eu já dei 2 cursos. É um curso muito longo. São 15 aulas de 2 horas cada uma, e mesmo assim você não consegue abordar todos os aspectos. Então, eu queria fazer realmente um resumo do resumo a respeito de Santo Agostinho. A coisa que muitas coisas me fascinam na vida de Santo Agostinho. Como homem, o processo de transformação desse ser, né? A vida dele é um próprio exemplo de mudança, em termos de reforma, em termos de evolução espiritual. Ele já tinha vindo como um espírito evoluído, mas foi todo um processo fascinante que está muito bem retratado no livro Confissões dele, que muitos acham que é biografia, mas na verdade é o encontro dele com Deus. Ele conta como chegou a Deus aos 32 anos de existência. Levou 32 anos para realmente ele conseguir encontrar Deus dentro de si, né? Até que ele diz: eu tanto te procurei fora de mim, tu estavas dentro de mim, né? Isso quando se converte, se batiza e vem essa famosa figura de Santo Agostinho que nós conhecemos. Mas outra coisa que me fascina é a importância dele dentro do contexto histórico, tanto do cristianismo como do próprio espiritismo, né? Nós encontramos, por exemplo, logo logo no Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo, lá no final, no item 11, tanto Erasto como Kardec falam a respeito de Santo Agostinho. Santo Agostinho teve 36 mensagens registradas por Kardec no Pentateuco e na Revista Espírita. Foram 36 comunicações que Kardec achou importante registrar e utilizar em variados temas, tanto do Evangelho segundo o Espiritismo, como o Livro dos Espíritos, como a Gênese, e várias das revistas espíritas que ele escreveu em vida até o desencarne dele em 1869, até o desencarne de Kardec em 1869. E ele diz que ele teve que mudar conceitos, ele teve que mudar ideias daquela época, como Santo Agostinho, aos momentos de hoje. Mas em nenhum momento ele abalou a obra que ele realizou como dentro do cristianismo. Os pilares, ele realmente foi um dos responsáveis. E Erasto fala também uma frase que eu vou lê-la para pegar todas as palavras que também se encontram naquele item que eu citei,
Erasto, nós sabemos que foi discípulo de Paulo, né? Que é São Paulo, mas é Paulo, o apóstolo, 13º apóstolo Paulo. E ele diz o seguinte: Santo Agostinho é um dos maiores vulgarizadores do espiritismo. Se foram registradas 36, com certeza foram muito mais comunicações que ele realizou na fase da chegada da doutrina espírita, naquela época da codificação. Registraram-se 36, mas foram muitas. Tanto que uma delas foi exatamente na origem dele, na região que era a origem dele, Argélia, né? Quando ele faz uma comunicação em Constantina, numa sociedade espírita chamada Constantina, exatamente no país da Argélia, que é de onde vem a Numídia, que é a região origem de Santo Agostinho. Santo Agostinho não foi um romano, não foi um italiano. Santo Agostinho foi um africano do norte da África, né? Ele foi um cidadão romano, pelas leis romanas, muitas comunidades, muitas pessoas em todo o Império Romano eram considerados cidadãos romanos e tinham as regalias de um cidadão romano. O pai, chamado Patrício, era participante em Tagaste, né, na cidade de nascimento de Santo Agostinho, como um dos responsáveis, fazia parte do conselho. Então, ele tinha todas as prerrogativas de um cidadão romano, mas ele é um norte-africano que viveu boa parte da sua existência lá. Então, ele foi um dos grandes vulgarizadores da doutrina e o Erasto continua. Manifesta-se quase por toda parte, né? Acabei de falar da Argélia. Pertence ele à vigorosa falange dos pais da Igreja. Note a frase. Pertence à falange dos pais da Igreja, os quais deve a cristandade seus mais sólidos esteios. Nós sabemos que a falange dos pais da Igreja, dos doutores da Igreja, dos quais fez parte, inclusive, Santo Ambrósio, o grande Santo Ambrósio, eles, na realidade, no mundo espiritual, garantiram que o Evangelho chegasse, a despeito de todos os desmandos, todas as modificações que foram feitas pela Igreja Católica ao longo dos séculos, chegasse intacto. A mensagem moral chegou até a época em que Kardec codifica a doutrina espírita, ele e mais alguns outros luminares. Não podemos nunca deixar de lado Gabriel Delaine, Camille Flammarion, Léon Denis, que foram, na realidade, sólidos pilares desse trabalho que Allan Kardec realizou, e terminaram outras coisas na área ou na filosófica, como foi o caso de Léon Denis, e assim por diante. Então, os pais da Igreja, Santo Ambrósio também é do século IV, Santo Agostinho é do século IV, né? Eles, quando foram para o mundo espiritual, eles tiveram a missão de fazer com que o Evangelho chegasse intacto sobre o aspecto moral. Nós sabemos que houve modificações cronológicas, houve harmonizações entre os 3 evangelhos sinóticos, né, de Marcos, de Lucas e de Mateus. João, ele não é considerado sinótico, ele é canônico, mas não é sinótico. Mas a mensagem moral ficou. Se não tivesse ficado a mensagem moral, teria sido muito difícil a chegada da doutrina espírita, né? A doutrina, o Consolador Prometido. Por isso que ele diz que, o Erasto diz que deve a cristandade seus sólidos esteios. Então, ele fez parte dessa ponte entre a época da consolidação do cristianismo até o momento em que chegou a doutrina. Mas nós vamos muito mais longe do que isso. Quando nós estudamos a gigantesca obra deixada de Santo Agostinho e o que ele representou para a Igreja Católica, para o cristianismo e principalmente para a Igreja Católica, nós sabemos que ele foi considerado durante 1000 anos como o maior filósofo cristão, né? Ele é até hoje influenciador de filósofos contemporâneos. No passado, e não muito longe,
nós temos Descartes, que fala, penso, logo existo. E ele, na verdade, essa é a frase que determina o fundamento da filosofia. Para que haja todo estudo filosófico, para que haja a própria filosofia, tem que ter a existência humana. E uma das grandes coisas uma das metas do que os filósofos sempre perseguiram é ter uma base para a qual se constrói toda a filosofia. E a base é eu existo, eu faço parte de uma realidade real. Só que essa frase, que é de Descartes, se encontra na obra de Santo Agostinho. Se encontra desse jeito e se encontra de outra forma que tem o mesmo sentido, né? Quando ele conversa com Nebrídio, um colega dele, um grande amigo dele na época em que ele estava aqui encarnado na Numídia, como eu comentei, no século IV, o Nebrídio ele fala, mas e se você se engana a respeito do seu pensamento? E ele responde numa carta, se eu me engano, logo existo, porque se eu não existisse, eu não me enganaria. E para se enganar, é necessário que eu exista, né? Então, ele realmente, durante 1000 anos, foi considerado o maior filósofo da Igreja Católica, né? E como ele é adotado pelos luteranos, porque Martinho Lutero era agostiniano, ele tinha origem agostiniana, e ele foi considerado, inclusive, pai da Igreja, um santo da Igreja, na Igreja de Lutero. Nós temos, na verdade, a base da filosofia cristã, até hoje, baseada em Santo Agostinho. Mas ele também foi considerado o maior teólogo até a chegada de São Tomás de Aquino, né? E nós sabemos que São Tomás de Aquino é da época de 1250, 1240, viveu muito pouco tempo, viveu uns menos que 60 anos, mas ele foi extremamente importante dentro do catolicismo para a consolidação daquilo que nós consideramos teologia que vem até os dias de hoje. Só que Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, em toda a Suma, que é uma obra gigantesca teológica de São Tomás de Aquino, em toda a obra ele está sempre colocando o seu pensamento e comparando com Santo Agostinho. A obra inteira ele faz esse trabalho de comparação entre o pensamento de Santo Agostinho e a maneira como São Tomás de Aquino pensava. E muitas coisas são tangenciadas mesmo, são similares. Nós sabemos que São Tomás de Aquino, na realidade, ele colocou elementos aristotélicos na filosofia de Santo Agostinho, na teologia de Santo Agostinho, que era muito baseada no platonismo, principalmente na filosofia de Plotino, ou seja, o neoplatonismo, que existia ainda na época de Santo Agostinho. Plotino é do século III e, na realidade, representou um avanço da filosofia de Sócrates e Platão, em que ele coloca o elemento Deus dentro da filosofia de Platão, né? Que sabemos que a filosofia não é de Platão, é a filosofia de Sócrates, né? Então, mesmo que hoje, na Igreja Católica, que ainda continua sendo a maior igreja, né? É o maior grupo existente aqui no planeta Terra, né? Os cristãos são aproximadamente 2 bilhões de indivíduos, os muçulmanos beiram 1,5 bi, mais ou menos, né? E são dados de 2010, 2012, então hoje são um pouquinho diferentes. Nós sabemos que Santo Agostinho a influência de Santo Agostinho na teologia é enorme. Nós sabemos também que Santo Agostinho escreveu 92 obras compostas por 232 livros. O homem escreveu metade do que o Chico escreveu, né? O Chico foi psicografia, Santo Agostinho foi através do pensamento, reflexão. Tenho certeza que teve intuição envolvida aí, mas ele não conta de nenhum espírito que tenha passado para ele o trabalho dele, né? Só o estudo dele a respeito do Evangelho de São João, um tratado sobre o Evangelho de São João,
sabemos que o Evangelho de São João é muito pequeno, sob o ponto de vista de número de páginas, né? Eu tenho a obra desse tratado sobre o estudo do Evangelho de São João, que eu comprei em Roma, que eu comentei que eu estive lá. Só essa obra tem 1.400 páginas estudando o Evangelho, né? Fazendo toda uma viagem pelo campo da filosofia, pelo campo da história, pelo campo da evolução do pensamento cristão, em cima do Evangelho de João, né? Tem a obra, por exemplo, Felicidade, sobre a busca do homem, que é, em essência, o homem buscar a felicidade, né? Tem umas 400 páginas, isso na edição Paulus, que é alguns dos livros estão traduzidos pela Paulus Editora, que é uma editora católica, né? Essas obras não foram perdidas. Essas obras, quando ele, bispo de Hipona, ainda no norte da África, na região da Numídia, morre, ele desencarnou aproximadamente aos 70 anos de idade, ele tinha transferido toda a obra dele para Roma, para o Vaticano, o que seria depois o Vaticano, né? Não existia ainda o Vaticano. Então, ele transferiu toda essa obra. E 3 dias depois que ele morre, que ele desencarna em Hipona Regia, no norte da África, nós sabemos que Genserico entrou e destruiu a cidade, destruiu praticamente tudo. A obra não se perdeu. Essa obra ficou e foi base de todo o pensamento filosófico e teológico da Igreja Católica ao longo dos séculos, até chegar de São Tomás de Aquino. Isso é muito importante, porque quando caiu o Império Romano, isso foi no século V, quando Odoacro entra em Roma no ano de 476 e destitui o último imperador romano, nós temos o colapso do Império Romano. Até aquele momento, dentro do Império Romano, que correspondia a boa parte da Europa, uma parte da Ásia, a Grécia, e depois todo o norte da África, nós sabemos que já era decadente, Trajano foi o maior imperador, foi a maior área em extensão que Roma já teve, isso foi no ano de 119, né? E compreendia tudo isso. E o Império Romano tinha algumas características muito interessantes. Eles realmente unificavam. Então, eles criavam uma rede de estradas que dava acesso a todo o Império. Todo o Império tinha uma rede de estradas que unia todas as regiões. Todo cidadão considerado romano, quer seja no norte da África, ou na Grécia, ou na Espanha, ou na época não era Espanha, né? Onde ficavam, depois vieram os francos, a Gália, tudo aquilo ali, recebiam a mesma educação. A educação era a educação romana. Nas escolas se ensinava a mesma coisa, a educação romana. Em termos de filosofia, todos seguiam o platonismo, né? A filosofia originada por Platão, que fosse o neoplatonismo, que fosse da época da academia, a academia evoluía, né? A academia fundada por Aristóteles continua até os dias de hoje. Platão foi já a academia existia na época de Platão, mas Aristóteles foi muito importante dentro do contexto da academia na Grécia. Então, tudo isso se perdeu. Todo estudo se perdeu, todo conhecimento se perdeu. Quando entramos na Idade Média, mal e porcamente se sabia que existia Platão. Toda a Europa tinha sido dividida entre vários grupos bárbaros. Nós tínhamos os francos, que depois gerou a França, tínhamos os visigodos, Espanha, tínhamos os alanos, tínhamos ostrogodos, que tiveram naquela região da Península Itálica, né? Então, nós tivemos um retalho de todo o Império Romano entre inúmeros reinos bárbaros que depois se transformaram em senhores feudais, reinos feudais, e criaram depois os países que nós conhecemos, né? As nações que nós conhecemos, França, Espanha, Portugal foi uma separação, depois Marrocos,
e assim por diante, né? A própria Itália, que na realidade foi consolidada por Cavour, né? Na época da unificação italiana que ocorreu a partir de 1870 em diante, né? Bom, se tinha perdido tudo. Aí nós encontramos a escolástica. A escolástica, através de Carlos Magno, no século IX, no ano de 800, conhecido pela famosa coroação dele, né? Ele decide recompor a cultura, porque, na verdade, não existia mais nada. E ele funda novamente as escolas, obriga o estudo nas escolas com programa formal, baseado naquela época romana, só que com elementos agora ligados à religião, ou seja, a escola tinha uma ligação com a escola. E a partir de Carlos Magno, através do início da própria escolástica, que é uma segunda era, dentro do cristianismo, nós encontramos a recuperação de toda a cultura perdida. A cultura perdida, só para você ter uma ideia, foi nessa época que, em 2000 anos, se lembrou da existência de Aristóteles. Em 2000, em 800 anos, se lembrou a existência de Aristóteles. Aristóteles não era conhecido. Praticamente ninguém conhecia Aristóteles na época de Santo Agostinho. Na época de Santo Agostinho andava lá, mas depois de Santo Agostinho em diante, depois da queda do Império Romano, ninguém sabia nem da existência de Aristóteles. E depois Santo Tomás de Aquino, baseado no zoroatrismo, em Santo Agostinho, baseado em Aristóteles e Platão, ele cria a nova teologia e a nova base da Igreja Católica. O que tinha sobrado? Apenas a obra de Santo Agostinho, que tinha sido colocada em Roma na época da destruição de todo aquilo, de toda aquela cidade, de todo o local onde Santo Agostinho criou uma verdadeira revolução em termos de pensamento filosófico, teológico, até em termos da própria caridade, a necessidade de a gente fazer caridade, né? E ele criou essa ponte, na verdade, a recuperação dessa cultura toda e o retorno a essas grandes obras, esses grandes monumentos, foi através do que Santo Agostinho escreveu. Então, ele não foi só o padre da igreja, da falange dos padres da igreja, que permitiu a preservação do evangelho durante a Inquisição, a reforma contra a reforma, tudo aquilo que a igreja aprontou ao longo de 1260 anos, exatamente o período apocalíptico que foi citado pela besta apocalíptica, que está no último livro do Novo Testamento, que é o Apocalipse de João, né? 1260 anos, que depois está ratificado por Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Ele criou essa ponte e deu a chance de a cultura ser recuperada e se prosseguir daí para frente. Depois nós sabemos que Jesus, através de suas falanges, consolidou a França como berço da intelectualidade, com o iluminismo, com uma série de filósofos importantíssimos para todos nós, para quem pensa, para quem tem cultura, para quem criou, na realidade, uma cultura filosófica, o desejo do conhecimento, a vontade de saber, né? Para que do iluminismo tivéssemos os grandes pedagogos, dos grandes pedagogos, do qual Allan Kardec foi um deles, veio a possibilidade da chegada da doutrina espírita, né? Então, olha o papel desse homem, a importância desse homem, maior filósofo cristão durante 1000 anos, maior teólogo cristão até a chegada de Santo Agostinho, influencia o pensamento até hoje, fez parte da falange do Espírito de Verdade. No Prolegômenos do Livro dos Espíritos, tem alguns espíritos que assinam a carta que foi enviada o Prolegômenos, que foi recebido por Kardec, a respeito da obra que ele faria. Um deles é São Luísio, está Sócrates, está Platão, e está o nosso famoso Santo Agostinho assinando ao lado de São Luís, né? Então, ele foi parte da própria falange do Espírito de Verdade. Pouca coisa não foi, certo? Pouca coisa o homem não foi. Então, esse aspecto dele, para mim, ele é capital para que não se
atrasasse a chegada da doutrina espírita. Ele foi o responsável pela chegada? Não, não foi. Foram muitos tijolos que foram colocados por Jesus desde muito antes da própria vinda de Jesus, né? A Boa Nova consolida um novo ciclo, da Boa Nova até o Consolador prometido. E ele foi colocando tijolos. Nós temos os dois grandes pilares que permitiram a sobrevivência da Boa Nova, que foi Pedro e Paulo. Os dois são os dois pilares que garantiram a sobrevivência e o não desvirtuamento da Boa Nova. E depois tivemos uma porção de outros, do qual temos Santo Agostinho, Santo Ambrósio, e Juliano, São Francisco de Assis, São Francisco de Sales, a própria veneranda irmã Sheila, né? A própria veneranda irmã Sheila, né? Que foi a baronesa de Chantal, conhecida, que é santa, inclusive, na Igreja Católica, né? Então, esses aspectos todos, eu acho que são muito importantes para nós, porque hoje talvez nós ainda não estivéssemos aqui falando do jeito que a gente fala, e o Brasil não teria atingido o grau de evolução dentro da doutrina espírita que está aqui. A doutrina teria atrasado. Sabemos que se não fosse Joana d'Arc, também teria atrasado. Sabemos que se os iluministas não tivessem feito o trabalho que fizeram, despertar a liberdade, a consciência da liberdade, Voltaire, a liberdade religiosa, Montesquieu, a liberdade política e assim por diante, não teríamos a doutrina chegando com Kardec. Naquela época teria sido depois. Existem inúmeros aspectos fantásticos na própria vida, próprio processo de conversão de Santo Agostinho. O homem em busca de si mesmo, ele foi consistente nisso. Fala-se muito mal da vida, da juventude dele, quando ele era criança, coisa e tal, mulherengo, aquelas coisas todas, né? Ele era muito vaidoso, gostava de usar a retórica para ser famoso, chegou a defender bandidos para poder vencer o promotor, só pelo prazer de vencer. Tem uma série de coisas que são reais, mas ele sempre, em essência, buscou a verdade, o motivo da existência do mal dentro dele, essa luta eterna do filósofo entre o bem e o mal, porque o mal existe, é uma luta filosófica e uma luta religiosa em muitas religiões. Nós, graças a Deus, não temos mais necessidade de ficar buscando por que existe o mal, nós aprendemos através da doutrina, sabemos que é fruto do livre-arbítrio, da liberdade que Deus nos dá, e, by the way, como dizem os americanos, né? E acho que os canadenses também, ele escreve um livro que faz parte da obra dele, que chama-se Livre-Arbítrio, que, curiosamente, a Igreja tem depositado no acervo da própria Igreja Católica, lá no Vaticano. Você tem acesso a toda a obra em italiano, algumas obras são em inglês, mas praticamente todas as obras dele estão num site do Vaticano, e tem lá sobre o livre-arbítrio, né? Que é o motivo pela qual ele justifica a existência do mal, já como Santo Agostinho. E tem uma obra muito interessante, e eu queria terminar por aqui, em que fala que Santo Agostinho ele é o berço da igreja, é o berço do pensamento cristão, e principalmente católico, porque ele era católico. Na época ele era católico já, havia muitas facções. Existe um livro que chama-se Pro Mortuis Cui Gerenda, que significa o cuidado que temos com os mortos, que temos que ter com os mortos. Esse livro é da Igreja Católica, é uma das obras de Santo Agostinho, e está depositado e está traduzido em português pela editora Paulus. E lá, já como Santo Agostinho, naquela época, ele começa a falar a respeito das relações com os mortos. E uma frase célebre dele nesse livro diz: por que Deus, na sua imensa sabedoria, não utilizaria dos mortos para nos vir advertir, dar informações a respeito da vida do lado de lá, e inclusive brigar com a gente por coisas que a gente tenha feito erradas?
né? Ou seja, já ele falava sobre isso. Em Confissões ele diz: por que minha mãe não viria falar comigo como fazia em vida? Se não o faz é porque não tem permissão de Deus. E no próprio livro Confissões ele diz: o que vida terei tido eu antes da minha infância? O que terei feito eu antes? Né? Então, na realidade, como um estudioso de Platão e Neoplatino, ele acreditava em muitas coisas que são preceitos da nossa doutrina espírita. Bom, tentei fazer um resumo do resumo. Vai. Não sei se vocês gostariam que eu fizesse já a prece de Fábio, encerramento. obrigada. Obrigada. Obrigada mesmo aí pelo o resumo do resumo, com certeza entendemos, mas foi excelente. Você poderia finalizar com a prece? Faço sim. Obrigada. Eu gosto de agradecer nossas oportunidades de crescimento, nossas oportunidades que esse Deus imenso nos dá, e principalmente Jesus, né? Jesus como governador espiritual desse planeta, que nos abre essas portas para que a gente possa manifestar e possa evoluir nessa senda atual, que é o espiritismo, em que tão pouca gente está envolvida hoje, né? Nós temos um acervo tão grande de informação, temos tanta coisa que a humanidade praticamente inteira não tem ainda não tem, e que um dia terá. A gente sempre agradece a Jesus por ter nos abraçado como seus irmãos mais novos, como suas ovelhas, e que nenhuma será perdida, por promessa dele mesmo. Eu vou terminar com o Pai Nosso, porque ele nos pede para fazer um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve. Não nos deixais cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.